Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Quero fazer uma pergunta aqui. Eu declarei antes do intervalo que muito do que bons cristãos, e quero enfatizar bons cristãos, estou falando sério, não é brincadeira. Falo de pessoas que amam ao Senhor e querem agradar a Deus, mas ainda assim, o que eles fazem para tentar fazer isso são muitas coisas que o homem inventou, que veio da cabeça do homem mesmo e que não é bíblico. Como agora mesmo, essa loucura no primeiro mês do ano, milhares de igrejas fazem o jejum de Daniel, seja lá o que isso for. E isso vai nos levar para mais perto de Deus. E jejuar é bíblico quando é feito da maneira correta, mas a forma como tem sido feito, não vou dizer que são todos, mas a grande maioria, isso não está ajudando a eles. Eles estão transformando isso em lei. E ao invés de levá-los para mais perto de Deus, isso glorifica a si mesmo, ao invés de glorificar ao Senhor. E a igreja onde você foi criado. E não existem muitas igrejas assim hoje em dia, mas não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas, olha só, foi assim que eu fui criado. Nem tanto assim rígido como você, mas foi de uma maneira parecida. E a ideia, e sei que a maioria discorda, mas a maioria das coisas que bons cristãos estão fazendo, tentando viver para Deus, atrapalha mais do que ajuda eles. Vocês entendem o que estou dizendo? E era assim mesmo. Isso nos atrapalhava como um grupo que buscava a santidade, porque nossa ênfase estava na maneira exterior de se vestir, pensávamos que isso era santidade e não no que era real. Por exemplo, as atitudes de simplesmente ser uma pessoa que amava, que era boa, que encorajava os outros, essas coisas que são frutos do Espírito não era tão enfatizado, mas sim a maneira de vestir. Provavelmente, eu não sei, você disse que tinha irmãs e elas tinham que ter cabelo longo. Isso na época criou um ressentimento na mente delas? Na minha irmã mais nova, sim. A mais velha aceitou, melhor, mas a mais nova sempre teve um ressentimento. Eu não duvido disso, mas a minha irmã mais nova trabalhou aqui no ministério há anos atrás. A Sue e o Stan Drew faz 15 anos que são missionários na Suazilândia. Tenho muito orgulho da Sue, mas quando ela era adolescente, ela fazia de tudo para sair daquilo e quando ela saía da casa, longe do papai e da mamãe, ela colocava um batonzinho. Vocês já ouviram falar de coisas assim? Com certeza, a minha mãe também não usava batom. Ela pensava que quem usava batom não estava salvo. Eu gostaria de falar dos 5 elementos que mencionamos, por favor, porque isso é muito importante. Se você não entende a cruz e a natureza pecaminosa, você não entende a cruz e a lei, então é uma impossibilidade que você consiga vencer o mundo, a carne e o diabo. É impossível e não vai acontecer. Você vai aceitar coisas que nunca imaginou que aceitaria. E só aplicar a cruz no conhecimento de viver livre da natureza pecaminosa, estou morto para a natureza pecaminosa, morto para a lei. E no resto de nossa experiência cristã, temos que aplicar certamente o conhecimento da cruz no mundo, na carne e no diabo, que são 3 entidades diferentes fora da natureza pecaminosa e da lei. Se não entendemos a lei e temos uma natureza pecaminosa ativa, o mundo, a carne e o diabo vão nos aniquilar. Se você olhar para a igreja hoje, tem mais do mundo nela do que em qualquer outra época, e é um resultado do antigo
processo que não silenciou a natureza pecaminosa, mas fizeram com que ela avivasse e trouxesse mais problemas. Então, essa lei na vestimenta, na realidade, foi o que trouxe a perca em relação ao mundo, a carne e o diabo. Pensamos que eles estavam a nosso favor e não estavam. E Romanos 6 apresenta a natureza pecaminosa. Romanos 7 diz que a lei, eu estou morto para essas coisas, se é que eu entendo a mensagem da cruz, mas diariamente tenho que aplicar no mundo. Gálatas 6,14. Paulo disse: estou crucificado para o mundo e o mundo para mim, mas isso deve ser uma realidade com a minha fé na cruz dia a dia. Pedro, em 1 Pedro 1,5, diz que vencemos o nosso adversário, o diabo, através da fé. Temos que saber que ele foi derrotado e os poderes das trevas foram derrotados pelo que Cristo fez no Calvário. E a carne, com certeza, é diferente da natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa é hamartia. Existe uma palavra diferente na teologia para a carne, que vem da raiz de sarx. E Paulo sabe que palavra está usando. A palavra carne não é igual à natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa habita na carne. Então, a carne, sem a natureza pecaminosa, a carne ainda está totalmente distorcida. A vontade, as emoções, pensamentos são coisas que Deus está renovando em nós. Então, o corpo está morto por causa do pecado e em mim, em minha carne, não habita nada de bom. E eu preciso aprender pela fé na cruz a sobressair essa inclinação que existe em minha criação, que sou agora. Eu estou vivendo nisso e eu preciso estar escondido em Cristo e só consigo isso pela fé na cruz. A carne é a ambição pessoal, educação, conhecimento, é um talento, uma habilidade, é o que somos como seres humanos e o que podemos fazer. E nós temos que aprender, e não aprendemos facilmente, que, quando o assunto é Deus, não podemos fazer nada senão nos submeter ao Senhor, uma mente submetida e um coração disposto. Você acabou de descrever o que os psicólogos chamam de temperamento de personalidade, mas nunca separei os dois. Em termos de natureza adâmica, natureza pecaminosa, separando os dois, na minha mente, eu não separo os três. Talvez o espiritual, sim. O mundo da carne e o diabo? Exatamente. Volte para o modelo original da criação. E é ali que fica muito óbvio. E eu mencionei isso em nosso culto algumas semanas atrás. A carne é tudo que tem a ver com o homem. Sim, inclui algumas coisas que o irmão Swagger falou, mas é muito mais do que isso. Porque é também esse corpo físico, é a minha mente, minha vontade, minha emoção, tudo que Deus criou Adão. A carne era perfeita quando foi criada, não era inclinada para o mal. Deus colocou livre-arbítrio nele, mas para você a carne e a mente estão juntos? Com certeza, é tudo ali, não é a mesma coisa, mas ainda assim é o recipiente é a carne. E quando falamos de carne, estamos falando do recipiente, daquilo que Deus criou, tudo que tem a ver com o homem. É perfeito o que um ser humano pode fazer e o que um ser humano é. Você pega a entrada da natureza pecaminosa e aonde ela fica? Dentro da carne. E o que ela faz? Corrompe a carne. Efésios 4:22 deixa bem claro que cria um desejo enganoso e distorce a vontade, a mente, a ambição da pessoa para coisas que não são de Deus e que são egoístas. Essa natureza, essa característica que nós não tínhamos como carne distorcida para o lado daquilo que é ruim, e é o que se tornou. A primeira coisa que temos que fazer no cristianismo é nos livrar da influência que distorce a carne, pois se não fizermos isso, constantemente vamos ficar distorcidos. Vamos dizer que temos a fé na cruz e morremos para a natureza pecaminosa. Ainda lidamos com
a carne distorcida. Foi o que Paulo falou, que em minha carne não habita bem algum. E é exatamente esta inclinação na carne que faz com que queiramos confiar em nós mesmos e não em Deus, e não na cruz. Olha, porque é atraente para a carne, vamos dizer, vou jejuar não sei quantos dias. Isso é atraente para a minha autoestima. Isso é atraente para a carne e é por isso que Deus não pode aceitar. Eu entendi, mas como é que isso conecta com o espírito, corpo, alma e espírito? Porque é nesse modelo que penso, corpo, alma e espírito. Olha, no ser criado você tem que incluir a vontade, a alma, o espírito, está tudo ali conectado. Quando você fala da carne, você pensa em corpo, alma e espírito? Originalmente, sim. É assim que você ensina também, irmão Swagger? Pense na criação original do homem. Corpo, alma e espírito. Isso é a carne que descreve o homem. Somos nós, se você parar para pensar. Antes da queda, era perfeita. A entrada da natureza pecaminosa, mas, antes da queda, você ainda via como corpo, alma e espírito? Porque eu pensei que víamos como a pessoa Adão, a pessoa, o homem. E eu entendo o ensino de Paulo sobre a carne, pelo menos eu acho que entendo, mas não sei ao certo o que estou tentando dizer e o tempo está acabando. Mas veja o livro de Myron Proman sobre as doutrinas da Bíblia e olhe para o estudo dele sobre a natureza do homem e do pecado. Ele tem um número vasto de comentários a respeito daquilo e ele me ajudou a ver de maneira mais clara o que eu já sentia, mas ele era brilhante. Ele era um jovem judeu brilhante, um homem brilhante. E ele fala sobre como a entrada do pecado afetou a criação original e que a criação original é o que Deus criou, carne e osso, como ele descreve. Então, a palavra sarx, com a criação original, que está distorcida, e agora a natureza pecaminosa em nós e a carne estão tão conectadas que é difícil separá-las, mas é possível. Paulo usava a palavra grega sarx no neutro? Eu não sei, é uma boa pergunta. O programa acabou e acredito que hoje você recebeu algo importante nesse programa como eu recebi. Muito obrigado por estar conosco, não perca nenhum dos próximos programas. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma